Meu filho veio me perguntar o que ele estava fazendo de tão errado para ter que ficar de castigo por 2 horas todos os dias no quarto dele. E quem que cuidava dele era o senhor, meu marido, vulgo Jurandir. Eu era casada há 12 anos, né? E aí eu morava numa cidade muito pequena. Só que eu acabei conseguindo um emprego, né? E resolvi me mudar. E pra isso, o meu marido, que super me apoiou, né? Afinal de contas, a gente já tava junto há 12 anos, teve que pedir demissão para poder me acompanhar. Porque o trabalho dele era longe de onde nós iríamos morar. Basicamente, morávamos numa cidade muito pequena, iríamos pra uma cidade muito grande, então ele teve que pedir demissão. E aí eu falei pra ele, amor, eu vou ganhar muito bem, né? Era uma oportunidade muito boa, realmente muito boa. Eu ia ganhar, tipo assim, o triplo que eu e ele juntos trabalhando ganhávamos ali onde a gente morava. Falei, vamos pra lá, vai ser uma oportunidade muito boa, não sei o quê. E aí ele topou, até porque nós tínhamos um filho e tínhamos que pensar no futuro do nosso filho, não é mesmo? Ele topou, né, que a gente se mudasse. Nós nos mudamos, alugamos uma casa. Então, assim, ele tava sem trabalho. E aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, você vai cuidar de Enzo Valentino. Porque na época que a gente se mudou, a gente esperou o Enzo estar de férias da escola, porque aí a gente achou que seria mais fácil, né, terminar o ano letivo. Eu basicamente estava indo e voltando pro trabalho, já tinha iniciado nesse trabalho. Era bem longe, eu fazia quase que uma viagem. Às vezes eu dormia por lá na casa de uma amiga. Então a gente tava fazendo essa rotina bem difícil para esperar Enzo Valentino terminar a escola pra gente poder se mudar. Então, o Enzo Valentino estava de férias. E eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, espera a escola voltar pra você começar a procurar um emprego, porque aí você cuida de Enzo Valentino enquanto eu estou trabalhando e eu seguro as pontas. E assim ele fez. Então, gente, foram mais ou menos, isso era no final de novembro que a gente se mudou, porque ele terminou a escola ali no final de novembro, iniciozinho de dezembro. Foram 3 meses, porque a escola só voltou em fevereiro. Foram 3 meses dele em casa, cuidando do Enzo Valentino. Eu trabalhava quase que em horário integral, mas no começo a minha chefe tinha me falado que seria assim, depois eu teria um horário definido, e aí eu acabava que saía de casa muito cedo e chegava em casa muito tarde. E meu marido ali com o Enzo Valentino. Um belo dia, os meses foram se passando, já quase no finalzinho das férias. Eu não conhecia ninguém, né, gente? A gente foi morar ali naquela rua, cidade grande, eu não conhecia ninguém. Não tinha tempo de falar com os vizinhos. Meu marido conhecia mais ou menos ali as pessoas porque ele ficava em casa cuidando do Enzo Valentino, só que eu não conhecia ninguém. Aí passou, tava quase no finalzinho, chega meu filho e fala assim, mamãe, eu preciso conversar com você. Gente, meu filho tinha mais ou menos na época uns 6, 7 anos. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou, então, mãe, por que eu tenho que ficar de castigo durante 2 horas do dia sem saber o que eu tô fazendo de errado? Eu fiquei olhando pra cara dele assim, como assim, meu filho? Ele, mamãe, eu cronometrei no meu celular, que meu filho tinha um celular, né, que eu dei tela. Eu cronometrei no meu celular e basicamente todos os dias, é raro quando eu não fico. O papai me coloca de castigo no quarto por 2 horas, dizendo que eu preciso aprender a lição da coisa errada que eu fiz, mas ele nunca me fala o que eu fiz de errado e por mais que eu tente me comportar, todos os dias eu fico de castigo. Gente, na hora, eu olhei pra cara dele assim e falei, e por que você não contou pra mamãe que você fica todos os dias preso, trancado dentro do quarto por 2 horas? Beleza, ele ficava lá vendo desenho, não sei o que, mas o pai dele dizia que ele estava de castigo, que ele só podia usar o telefone e ficar preso ali sem dar um pio. Aí ele foi, pegou e falou que o papai tinha dito pra ele que se ele contasse pra mamãe, que no caso era eu, o castigo seria maior, porque o pai tava dando só um castigozinho, mas se a mamãe soubesse o que ele tinha feito de errado, o castigo seria maior. Então ele não podia me contar, ele tava acreditando e não tava me contando. Até que a criança não aguentou mais durante meses ficando presa no quarto por 2 horas, ele pegou e veio me contar. Gente, na hora, eu não falei nada. Eu falei, não, filho, eu vou conversar com seu pai pra gente poder diminuir seu castigo, mas você tem que se comportar. Dei uma desconversada porque ficou uma pulga atrás da minha orelha. Ele estava prendendo o nosso filho no quarto por 2 horas todos os dias. E estava acontecendo alguma coisa ali que eu não estava sabendo. Só que aí eu não ia entregar o negócio assim, né? Eu falei, não, tem alguma coisa de errado, eu preciso saber o que é. E aí, o que eu fiz? Fui pro trabalho pensativo, eu não falei nada com o meu marido, passei numa lojinha e comprei uma câmera. Sim, eu comprei uma câmera porque eu não ia poder sair do trabalho, porque eu estava no início da minha promoção. Então não tinha como eu falar pra minha chefe, vou ali ver se meu marido tá metendo chifre na minha cabeça, ou o que tá acontecendo, e já volto. Então o que eu fiz? Eu comprei uma câmera, já que eu não podia estar lá ao vivo, então eu estaria na câmera. Comprei uma câmera e instalei ali, aquelas câmeras fáceis de você instalar, instalei num lugar assim da minha casa que fosse, sabe aquele lugar que dá pra ver a entrada, dá pra ver a sala, dá pra ver a cozinha? Então, eu instalei ali e instalei uma no quarto, no nosso quarto. Beleza, e fui pro trabalho. Gente, daqui a pouco, perguntei pro meu filho mais ou menos que horas ele ficava de castigo e ele falou que era mais ou menos 1 hora da tarde. Eu falei, tá.
Beleza, e esperei. 1 hora da tarde eu estava ali, ó, com o celular ligado na câmera. O que que tava acontecendo? Meu marido para o carro, deixou o Enzo Valentino tomando um café, sozinho lá, e foi sei lá onde. Depois ele voltou de carro, parou o carro e entrou com uma garota que deve ter mais ou menos uns 19 anos. Era bem novinha, 18, 19, por aí. E aí essa garota estava uniformizada. Olha o que que estava acontecendo. Tinha uma escola ali perto, uma escola. Ele conheceu essa menina. Ela tinha mais ou menos os seus 18, 19 anos. E aí, 1 hora da tarde, era quando ela saía da escola, meio-dia, 1 hora. Então, ele saía de casa, deixava Enzo Valentino em casa, ia na escola, buscava a menina, levava a menina pra casa, Enzo Valentino no quarto de castigo, botava Enzo Valentino no quarto de castigo, furefava com a menina na minha cama, e depois a menina ia embora. Todos os dias ele fez isso. Eu fiquei, gente, gravando por 3 dias pra poder ver se realmente era todos os dias. E era todos os dias, até porque o menino ficava de castigo todos os dias. Basicamente, ele chegava, a menina entrava, ia pra cozinha, o Enzo, na maioria das vezes, estava na sala, ele ia pra sala, falava pro Enzo, está na hora do seu castigo, vá pro quarto. O Enzo abaixava a cabeça e ia pro quarto, ficava lá por 2 horas, ele furefava com a menina na sala, no quarto, na cozinha, onde ele queria. Depois ele levava a menina de volta e tirava o Enzo Valentino do quarto. Gente, olha como o homem é sujo. O cara era capaz de deixar o próprio filho preso no quarto pra poder fotografar com uma outra menina dentro da casa da esposa. No quarto, na cama que eles dormiam. Meus amigos, eu não tive como ir lá, porque o meu trabalho era mais importante do que o jumento do meu marido. Eu precisava ganhar bem, eu precisava ir bem, eu tinha um filho, não sei o que eu fiz. Gravei por 3 dias sem ir de barata. Eu chegava, eu dormia na sala, ele nem via eu dormindo, porque quando eu chegava ele já tava dormindo. Eu dormia na sala, cheia de ódio, eu dormia no quarto do Enzo, ia trabalhar, tinha mais ou menos uns 3 dias que eu não tava falando com ele, que eu quase não tava vendo ele, só que ele tava tão encantado pela menina, que ele sequer tava mirando, meu amor, que eu tava estranha com ele. Pois bem, quando deu os 3 dias que eu tive ali todas as gravações, eu fui trabalhar normalmente, só mandei pra ele todas as gravações e falei, pega suas coisas e sai de casa. Liguei pra minha mãe. A minha mãe, quando ele tava saindo, a minha mãe já tava chegando pra poder cuidar do Enzo Valentino, né? Porque era basicamente uma viagem de onde a minha mãe morava, ela morava perto de onde eu morava. Minha mãe ficou com o Enzo Valentino cuidando dele. Eu coloquei na justiça pra poder ter direito à metade de tudo que ele tinha, porque ele tinha uns benzinhos, né? E ele tinha dinheiro guardado também, que eu sabia. Então, eu botei na justiça pra poder ter direito a tudo, pensão. E é isso, gente. Me separei, botei ele pra fora. Ele tentou ir no meu trabalho, ele tentou me explicar, tentou dar justificativa. Eu não quis de jeito nenhum, botei ele pra fora. Entendeu? Ele foi embora, a gente terminou o nosso casamento. Ele ficou com a menina? Não ficou com a menina. Eu mandei o vídeo pra mãe da menina, porque a menina era novinha. Mandei o vídeo pra mãe da menina, mandei pros pais dele, mandei pra todo mundo. Que é pra todo mundo saber o tipinho de homem que ele é. Acabou um casamento de 12 anos.